só lembrar Tá todo ótimo. mundo, ontem inclusive teve a live da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias e queria lembrar todo mundo da campanha que eles estão arrecadando, donativos e financeiro, para ajudar as comunidades em que eles atuam. Então, quem puder doar, contribuir, quem puder divulgar também. Eles falaram que é de grande valia. Para quem perdeu a live de ontem, tá salva lá no YouTube. É, eu vou começar logo, enquanto o som tá bom, tá tudo bom, o pessoal tá entrando, enquanto isso eu vou anunciando aqui. Hoje Tá a nossa bom. live é com o professor Marcos Luiz Cavalcante de Miranda, sobre os 10 anos da Lei 12.244 de 2010, situação e perspectivas. O professor Marcos Miranda é bacharel em Biblioteconomia e Documentação pela UF, mestre e doutor em Ciência da Informação pela UFRJ em convênio com o IBICT, professor associado atuante nos cursos de bacharelado, licenciatura e no programa de pós-graduação em Biblioteconomia da Unirio, tem experiência na área de biblioteconomia, ciência da informação, organização do conhecimento e gestão do conhecimento, trabalhando com questões relativas aos estudos culturais em organização do conhecimento, gestão do conhecimento, acessibilidade, patrimônio imaterial, ensino superior e formação de bibliotecários. É membro do conselho editorial das revistas Informação e Informação, Biblos, revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, e Senac Doc, revista de Informação e Conhecimento. É membro da ISCO Brasil e da ANSIB, presidente do CFB 18ª Gestão. Então, boa noite. Então, professora, é com você. Eu vou desativar os comentários agora durante a sua fala. E ao final eu volto para as perguntas, para o pessoal ir fazendo perguntas. A gente fica naquele tempo de 20 a 30 minutos, tá bom? Ok, tá bom então. Bom, então, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, né? Do pessoal na web com CIB, especialmente ao Wallace, né? Que fez esse convite, está aí mediando, né? Essa live. Aqui nós hoje vamos, na realidade, bater um papo, né? Sobre algumas situações e perspectivas, né? Da Lei 12.244, de 24 de maio de 2010, e que tinha um prazo de 10 anos para a implantação de bibliotecas escolares em todo o país. Então, assim, eu não tenho muita intimidade, né, com as lives, sobretudo, né, no Instagram, mas a gente está tentando aqui, né, vencer essas barreiras para poder iniciar aí um bate-papo, tá bom? E aí, qualquer coisa, vocês façam aí as perguntas que a gente vai, aos poucos, né, tentando responder na medida do possível, ok? Então tá, olha, eu vou dividir a minha fala, né, numa parte introdutória, né, para dar uma noção para vocês, né? Eu sei que tem muitos bibliotecários aí, tem pessoal de conselho regional e federal de biblioteconomia que conhece a estrutura do conselho, né, o nosso modelo de governança, né, e tudo mais. Mas a sociedade, no modo geral, não conhece. Então, podemos ter pessoas, né, nos assistindo que não conheçam, né, o que é o conselho, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre isso, depois eu vou falar sobre, né, o cenário, né, um pouco do cenário nacional, depois eu vou falar de algumas perspectivas e desafios e depois as considerações finais, tá? Procurarei ser breve. Eu sei que eu sou um tanto quanto prolixo, mas eu vou tentar ser o mais breve possível para ficar pelo menos dentro de 25 minutos, tá bom? Se eu tiver muito acelerado também, porque eu sou muito, né, elétrico, Wallace, você me dá um toque aí para, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, boa noite a todos, né? Agradeço mais uma vez aí o convite, né, do WebConcib, né, para essa live, acerca dos 10 anos da Lei número 12.244 de 2010. E aí parabenizo vocês aí por essa iniciativa, né, em tempos de Covid-19, em tempos de pandemia, né, desse distanciamento social. Então, vocês proporcionando essa live é uma forma de aproximação, né, dos nossos pares, dos nossos colegas, né, da sociedade do modo geral, isso é muito importante. Parabéns. Então, nesta oportunidade, eu também gostaria de aproveitar e parabenizar a Fundação Oswaldo Cruz pelas ações e desenvolvimento de políticas públicas pela saúde e a vida dos brasileiros ao longo dos seus 120 anos.
especialmente aos nossos queridos colegas bibliotecários, técnicos e profissionais da informação, pela gestão, organização, armazenamento e disseminação de dados e informações para fomentar estudos e pesquisas, não só na própria Fiocruz, como em outras instituições do país, mas, sobretudo, para a sociedade no modo geral. Então, Fiocruz, parabéns pelos seus 120 anos, né? Viva os nossos bibliotecários da área da saúde. Bom, o Conselho Federal de Biblioteconomia, ele integra o rol dos conselhos de fiscalização profissional como pessoa jurídica com identidade própria, com seus direitos e seus deveres. Nossa natureza jurídica é autárquica, nosso serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar as atividades típicas da administração pública, com gestão administrativa e financeira descentralizada. E, então, qual é a nossa missão? A nossa missão é promover a difusão da biblioteconomia e a valorização da profissão do bibliotecário em benefício da sociedade. Nossos valores comportam o comprometimento com a ética e a cidadania, respeito à diversidade social e cultural, transparência nas ações e responsabilidade social. Nossos objetivos são orientar, disciplinar e fiscalizar a profissão de bibliotecário, primando pela observância dos princípios éticos e contribuindo para o desenvolvimento da biblioteconomia. A nossa política é compartilhar informações e melhores práticas para a otimização das ações do sistema CFB-CRB em busca da excelência dos resultados. O Conselho Federal de Biblioteconomia é o órgão regulador, consultivo, orientador, disciplinador e supervisor do exercício da profissão de bibliotecário no Brasil, tendo como principal finalidade contribuir para o desenvolvimento da biblioteconomia brasileira, conforme nos determina a legislação vigente, e também em função desta configuração, nós possuímos um regimento interno único, no qual todas as estruturas estão muito bem definidas. O nosso modelo de governança envolve os órgãos deliberativos, os órgãos executivos e os órgãos de fiscalização financeira, orientação, controle e assessoramento. Como órgãos deliberativos, nós temos o nosso plenário e o nosso Tribunal Superior de Ética Profissional. Nossos órgãos executivos são uma diretoria composta por 5 membros, né? Eu, presidente, tenho a vice-presidente, o diretor administrativo, a diretora financeira e a diretora técnica. E também a nossa gerência executiva. Os órgãos de fiscalização financeira, orientação, controle e assessoramento são as comissões permanentes, como, por exemplo, a Comissão de Ética Profissional, a Comissão de Valorização, de Divulgação e Valorização Profissional, a Comissão de Licitação, a Comissão de Legislação e Normas, que também é uma comissão muito importante, e temos também, agora, como comissão permanente, de acordo com o último regimento aprovado em 2017, a Comissão de bibliotecas escolares e públicas como uma comissão permanente, porque anteriormente era uma comissão temporária, né? Temos ainda como comissão temporária a comissão de acessibilidade, a comissão do relatório de gestão do TCU, por exemplo. Temos também uma ouvidoria, temos as nossas consultorias, por exemplo, a consultoria jurídica, né, o nosso Conjur. Temos as assessorias, uma delas é a nossa assessoria contábil, e temos alguns grupos de trabalho. Um grupo de trabalho que está tratando agora da implantação do SEI, do sistema, um grupo de trabalho que está tratando da implantação da legislação para a gestão de documentos no sistema CFB-CRB, dentre outros. Tá? Então, esse nosso regimento interno, que regula tudo isso, ele foi aprovado pelo nosso plenário, então existe a resolução número 179, de 26 de setembro de 2017, que nos permite, né, toda essa governança, toda essa organização, essa missão, objetivos, né, entre outros. Nosso sistema, ele se constitui, além do Conselho Federal, né, que é a cabeça do sistema, e também os conselhos regionais. Nós temos, né, por exemplo, 14 conselhos regionais. O Conselho Regional de Biblioteconomia da primeira região, que é Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, o CRB2, que é Pará e Amapá,
o CRB3, que é Ceará e Piauí, o CRB4, que é Alagoas e Pernambuco, o CRB5, que cobre Bahia e Sergipe, o CRB6, Espírito Santo e Minas Gerais, o CRB7, Rio de Janeiro, o CRB8, São Paulo, o CRB9, Paraná, o CRB10, Rio Grande do Sul, o CRB11, Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, o CRB13, Maranhão, o CRB14, Santa Catarina e o CRB15, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, o nosso sistema é coberto, né, nas jurisdições, né, nessas jurisdições que eu informei para vocês agora. Tá? Então, todo o sistema CFB-CRB tem envidado esforços para garantir o debate para a implantação de bibliotecas escolares, a fiscalização das bibliotecas existentes, porque nós sabemos da existência de bibliotecas escolares, que na realidade chamam de biblioteca escolar, mas é uma sala, né, e muitas vezes com um acervo confinado, ou seja, o acervo não é nem dinamizado, fica trancado e ninguém sabe da existência, mas quando nós perguntamos, existe? Dizem, existe. Né? Existe lá uma biblioteca, existe um acervo, mas ela está fechada, ou seja, ela não é dinamizada e aí não atende, né, a sua comunidade. E também instituições que oferecem educação básica no país como um todo, né, a importância do livro e da leitura na vida dos estudantes e, sobretudo, no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento dos seres humanos. Este empreendimento foi iniciado pelo projeto mobilizador para bibliotecas escolares, iniciado em 2007. E foi justamente ele que culminou num projeto de lei para a implantação de bibliotecas escolares, que resultou na Lei 12.244 de 2010. O sistema CFB-CRB também contribuiu para uma ampla discussão dessa temática por meio da promoção de seminários que foram seminários regionais, né, que foram organizados, por exemplo, na região norte, em Manaus, outro foi na região nordeste, em Maceió, outro na região sul, que foi em Florianópolis, um outro na região sudeste, que foi em Belo Horizonte, na região centro-oeste, que foi em Goiânia. Esses seminários, eles de uma certa maneira oportunizaram que verificássemos a situação e a discussão, né, da temática das bibliotecas escolares com as escolas de biblioteconomia, com os conselhos regionais de biblioteconomia, com as associações de bibliotecários, com as secretarias estaduais e municipais de educação, com profissionais, né, de um modo geral, com os acadêmicos também de todo o país, que muito acadêmico tem pesquisa acerca de bibliotecas escolares, né, muitos estudantes de biblioteconomia gostam muito dessa temática e fazem estágios, né, em bibliotecas escolares. Então, isso tudo foi muito importante para nós levarmos adiante, né, essa discussão. E, em continuidade a tudo isso, né, vejam que essa discussão vem da 15ª, 16ª, 17ª e chega até a 18ª gestão. Eu pude participar da 17ª gestão e atualmente participo da 18ª gestão, que teve início em 2019, estamos no ano de 2020, iremos até 31 de dezembro de 2021. Então, são 3 anos de gestão. Então, a 18ª gestão elegeu o ano de 2019 como prioridade, né, no que diz respeito às bibliotecas escolares, com publicações sobre o tema, e 2020, né, como nós temos exatamente o ano, né, em que inspira o prazo para que todas as bibliotecas no país tenham suas bibliotecas e com bibliotecários, então nós aprovamos a nossa plenária que 2020 continuaria sendo o ano das bibliotecas escolares. Então lançamos a campanha hashtag Somos Todos Biblioteca Escolar. Esse é o nosso slogan. Então, qual é a situação que nós temos, né? Já estou na segunda parte. Qual é a situação que nós temos em relação a esse cenário, né, brasileiro relativo à biblioteca escolar? Então, vamos citar, por exemplo, o censo escolar
de 2019, né, que esse censo escolar ele é realizado pelo INEP, né, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, que é um órgão vinculado ao Ministério da Educação. Então, esse censo, né, que foi realizado no exercício de 2019, ele aponta para os seguintes números, né? São 47.874.246 matrículas na educação básica. Entendemos, né, de acordo com a legislação, que a educação básica pega a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino profissional e também todos os cursos oferecidos nas escolas rurais. Tá? Então, tudo isso nós compreendemos como educação básica, de acordo com a LDB. Então, só para nós, né, destacarmos, 4.924.663 dessas matrículas, né, quer dizer, desse montante, nós temos na região norte do país. 13.968.476 na região nordeste. 3.666.663 matrículas na região centro-oeste. 18.838.026 na região sudeste do nosso país. E 6.476.418 na região sul. Distribuídas, todas essas matrículas, distribuídas em 180.600 instituições de ensino, nos 5.570 municípios que nós temos no país. Bom, na avaliação, deixa eu só beber uma água aqui, tá? Com a minha canequinha especial, olha, hashtag somos todos bibliotecas escolar. Na avaliação da infraestrutura das escolas, né, porque nesse censo da educação superior, o INEP, junto às escolas, junto às secretarias, né, de educação, realizam esse censo. Então, as bibliotecas, ou como eles colocam, bibliotecas / salas de leitura, estão enquadrada na infraestrutura. Então, na avaliação da infraestrutura das escolas, no que se refere à disponibilidade dessas bibliotecas ou salas de leituras, como eles falam, nas instituições escolares, esse recurso ele é menos identificado nas regiões norte e nordeste do nosso país. O percentual de escolas de ensino fundamental com biblioteca ou sala de leitura é de 41,4% na rede municipal, praticamente a metade do valor observado nas redes privadas, que são 80,5%, e estadual, que são 81,4%. Então, verifica-se que existe um déficit considerável de escolas que não possuem biblioteca, e a rede privada de ensino certamente encontra-se bem melhor aparelhada no que se refere à existência de bibliotecas escolares. Bom, e aí, essa lei 12.000, ela é uma lei curta, né, onde ela diz que todo o sistema de ensino, né, da educação básica tem que ter biblioteca, né, e tem que seguir a Lei 4.084, que significa, né, que tem que ter bibliotecário, né, nas bibliotecas das escolas. Só que a lei ela não detalha, ela não estabelece parâmetros, orientações, né, e políticas para as bibliotecas escolares do nosso país. Mas, de todo modo, ela foi muito bem-vinda, foi uma batalha, né, que nós tivemos para conseguir a promulgação dessa lei 12.244, e a partir, né, de algumas deficiências que nós encontramos na lei, que surge, né, de autoria da deputada federal Laura Carneiro, né, ex-deputada federal, que hoje tem como relatora, quer dizer, que teve como relatora a deputada federal Carmen Emília Bonfá Zanotto, que está tramitando agora no Senado Federal, já saiu da Câmara, já passou pela CCJ e etc. Então, esse projeto de lei, ele amplia, né, essa questão da regulação e regulamentação das bibliotecas escolares no nosso país, né?
Porque a 12.244, ela dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares nas instituições de ensino do país. Só que esse projeto de lei, ele amplia o prazo, né, que era até ontem, dia 24 de maio, né, de 2020, foi ontem que expirou esse prazo, para que todas as bibliotecas nas escolas tivessem bibliotecas, né, com bibliotecário. Então, esse projeto de lei ele amplia esse prazo para 2024, tá? Para que todas as escolas no país tenham bibliotecas com bibliotecários. E isso por que 2024? Porque o PNE, o Plano Nacional de Educação, ele foi lançado em 2014, né, e para vigorar, para acontecer, para ser desenvolvido, né, ao longo de 10 anos. Então, culmina justamente com o ano de 2024. Então, por isso que nesse projeto de lei nós temos essa prorrogação, entre aspas, para 2024. Então, vejam que interessante, o que esse PL propõe, né? Uma nova definição de biblioteca escolar, porque, de uma certa maneira, a Lei 12.244, ela define, né, a biblioteca escolar apenas pelo seu acervo, né? Então, a dimensão educacional, a dimensão política, a dimensão social, a dimensão pedagógica da biblioteca escolar, ela não está estabelecida, né, na Lei 12.244. Isso, de uma certa maneira, ela cria muitos problemas, porque e até mesmo pelo seu prazo, porque as autoridades, os governantes, os secretários, temos até 2020 para fazer, e nunca faziam, né? E também a lei, ela não tinha uma pegada, desculpa a expressão, mas uma pegada mais rígida, né, acerca da implantação das bibliotecas, dos seus parâmetros, né, das orientações e como disciplinar tudo isso. Então, isso, de uma certa maneira, acaba por ter sido, né, um entrave. E isso, né, gera, de uma certa maneira, um complicador. Bom, e também estabelece a criação do Sistema Nacional de Bibliotecas, né, escolares, o SNBE, que é bastante interessante. Inclusive, a Comissão de Bibliotecas Escolares e Públicas do CFB está trabalhando num documento, né, para que possa subsidiar a criação desse Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, ou seja, estamos nos antecipando, né, para oferecer um documento, né, ao governo, né, que possa subsidiar a lei quando for promulgada, né, e depois eu desenvolvo mais o texto. O PL também propõe a implantação de bibliotecas escolares em todas as instituições de ensino, a melhoria do funcionamento das redes de bibliotecas escolares, porque algumas, né, já existem, por exemplo, no Espírito Santo nós já temos redes, né, de bibliotecas escolares, para que também atuem como centros de ação cultural e educacional permanente. A obrigatoriedade de um acervo mínimo de livros e materiais de ensino nas bibliotecas, tomando-se por base o número de alunos efetivamente matriculados em cada unidade escolar e a especificidade da realidade local, que é muito importante, né? Porque não é uma receita de bolo, né? Cada biblioteca tem o seu público, né? Os seus usuários, tem a região a qual vai atender, o bairro, a cidade. Então é importante também que seja levado em consideração aquela comunidade local. Implementação de uma política de acervo para as bibliotecas escolares, né? Essa política de acervo deve contemplar ações de ampliação, guarda, preservação, organização e funcionamento, treinamento e qualificação de recursos humanos para o funcionamento adequado das bibliotecas escolares, integração de todas as bibliotecas escolares do país na rede mundial de computadores, mantendo atualizado o cadastramento de todas as bibliotecas dos respectivos sistemas de ensino. Formação e atualização de acervos mediante apoio técnico e financeiro da União aos sistemas estaduais e municipais de ensino, ação dos sistemas estaduais e municipais de ensino para que os profissionais vinculados às bibliotecas escolares atuem como agentes culturais em favor do livro e de uma política de leitura nas escolas, convênios com entidades culturais visando a ampliação do acervo das bibliotecas escolares e a promoção de atividades que contribuam para o desenvolvimento da leitura nas escolas,
parâmetros mínimos funcionais para a instalação física das bibliotecas no âmbito das escolas, atendendo-se ao princípio da acessibilidade, a fim de que as mesmas se constituam espaços inclusivos. E vincula também parte dos recursos do custo aluno-qualidade inicial, o CAQI, e do custo aluno-qualidade, o CAC, para apoio do governo federal aos estados e municípios no esforço de universalização das bibliotecas escolares até 2024. É importante o CAC, porque é um parâmetro de financiamento da educação básica criado pelo próprio Plano Nacional de Educação. Então, é bastante interessante, porque aí vai na mesma esteira. Bom, o texto aprovado também prorroga para 2024, o último ano de vigência do Plano Nacional de Educação, para que todas as escolas do país tenham biblioteca com acervo mínimo de um título para cada aluno matriculado e um bibliotecário por escola. O prazo atual de acervo mínimo expira, expirou ontem, né, de 2020, e o PNE foi instituído pela Lei 13.005, de 2014. Bom, desde a promulgação da Lei 12.244, o CFB estabeleceu algumas resoluções para monitorar, fiscalizar as instituições públicas e privadas da educação básica, para o seu cumprimento, e ao longo da 16ª, 17ª e 18ª gestão, como eu já mencionei, nós vimos aprimorando tais resoluções. Primeiro, recomendando o uso, né, do documento produzido pelo Grupo de Pesquisa de Bibliotecas Escolares, o GEB, lá da Escola de Ciência da Informação da UFMG, que a professora Bernadette Campelo fez um estudo bastante interessante, e aí o CFB aproveita esse estudo, né, graças, né, à licença da professora Bernadette, e nós criamos uma resolução e anexamos, né, olha, sigam essa resolução, mas os parâmetros estão em anexo, tá? Num segundo movimento, já na 17ª gestão, nós fizemos o seguinte, nós colocamos para dentro da resolução os parâmetros mínimos, tá? E aí já facilita um pouco mais. Então já demos uma revisada e aí já conseguimos então colocar os parâmetros dentro, né? Já na 18ª gestão, e aí nós temos também, na resolução anterior, né, na 199, um problema que dizia que alguns, né, reclamavam muito, né, o pessoal da fiscalização, os bibliotecários fiscais, né, a comissão de fiscalização, e alguns fóruns que nós fizemos, reclamaram muito que tinha um bibliotecário para cada 3, 4 escolas, né? Isso estava previsto na resolução. O que acontecia? Quando, né, íamos fazer a fiscalização, aí tinha 3 filiais, vamos dizer assim, de uma escola, né? Então, o bibliotecário circulava, né, vamos dizer, aqui no Rio de Janeiro, um exemplo, tá? Hipotético. Aqui no Rio de Janeiro, de onde eu estou falando. Então, tipo, o cara tinha que ser responsável, o bibliotecário tinha que ser responsável, né, por uma biblioteca que estava em Duque de Caxias, né, por outra na Barra da Tijuca e por outra lá em São Gonçalo. Gente, não dá. Aí o que acontecia? O cara trabalhava na realidade um pouquinho em cada biblioteca, né? Então isso complicava um pouco. E ainda também algumas outras instituições que não trabalhavam com educação básica, mas com bibliotecas especializadas, o centro de informação, bibliotecas universitárias, né, já estavam utilizando essa resolução como exemplo para redistribuir o pessoal e demitir alguns bibliotecários. Né? Então, tipo, estavam fazendo a limpa, né? Vamos dizer assim. Né? Então, se eu posso ter um bibliotecário para a biblioteca escolar em 3 locais diferentes, eu posso ter também para a universitária. Então, por analogia, eles estavam aplicando, né? Inclusive, justificando, né, essa demissão, esse remanejamento de pessoal, né, por conta da resolução 199. E aí nós criamos, né, a resolução número 220 de 2020, recentemente, dia 13 de maio. Então, que dispõe sobre os parâmetros a serem adotados para a estruturação e o funcionamento das bibliotecas escolares, revoga as disposições em contrário, em especial a resolução 199, de 3 de julho de 2018, estabelece, entre outros aspectos, parâmetros para a estruturação e o funcionamento das bibliotecas escolares da rede pública e privada da educação básica, em consonância com a Lei número 12.244, assegura a observância das dos referenciais legais e pedagógicos de qualidade e acessibilidade das bibliotecas e
que os sistemas de ensino da educação básica deverão desenvolver, né, envidar, né, melhor dizendo, esforços para oferecer suporte orçamentário para a universalização de bibliotecas escolares nas escolas públicas e nas escolas privadas, de maneira a serem alcançados os parâmetros de qualidade estabelecidos nesta resolução. E, dessa maneira, nós podemos dizer o seguinte: a biblioteca escolar, ela contribui de maneira significativa para a formação do estudante, no que se refere à construção do conhecimento e ao desenvolvimento de competências e habilidades, considerando a sua dimensão política, enquanto locus, né, do estabelecimento de relações, de intervenção e empreendimentos, permitindo o desenvolvimento e a independência do indivíduo, a autonomia do indivíduo, por meio do acesso à informação e também a sua dimensão social, que promove a integração entre as pessoas, aumentando o nível de informação, de comunicação, de educação e de cultura. O valor das bibliotecas reside na formação dos cidadãos e também no desenvolvimento do corpo social e também, né, dos serviços prestados à sociedade de uma maneira geral, tais como educação para todos, aprendizado ao longo da vida, conservação dos ideais democráticos, inclusão social e informacional. Toda a proposta para a implantação e desenvolvimento de bibliotecas escolares nos municípios e estados no país deve ser construída de forma conjunta, coletiva e participativa, que nos mostraria, de uma certa maneira, quais os caminhos a seguir para a próxima década, visando o desenvolvimento cultural e educacional da cidade, do estado e do país. Neste sentido, minha gente, os conselhos regionais de biblioteconomia têm cumprido seu papel junto à sociedade, contribuindo fortemente para a implantação, o desenvolvimento e a fiscalização de bibliotecas escolares, e também no estabelecimento de um franco diálogo com as autoridades, nas prefeituras, nos governos e também nas casas legislativas, né, de forma a propiciar a elaboração de políticas públicas e uma legislação adequada para as bibliotecas escolares em suas respectivas jurisdições. Bom, ao longo desses 10 anos, também houve a preocupação com a formação e educação continuada do bibliotecário, como eventos profissionais, técnicos, científicos e acadêmicos, cursos de extensão, cursos de especialização e a criação de cursos de bacharelado na modalidade à distância. Então, o CFB, em parceria com a CAPES, por exemplo, a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Nível Superior, previu um curso de bacharelado em biblioteconomia à distância aos cuidados da UAB, da Universidade Aberta do Brasil. Então, o curso tem uma abrangência nacional, existe um PPN, um projeto político pedagógico nacional, né, um projeto pedagógico nacional, e esse curso será ofertado por 14 IPs, né, 14 instituições públicas de ensino superior, dentre as quais a FURG, né, que é a Federal do Rio Grande, a UDESC, que é a Estadual de Santa Catarina, a Federal do Amazonas, a Federal da Bahia, a Federal do Espírito Santo, a Federal Fluminense, a Federal de Goiás, a Federal do Maranhão, a Federal de Minas Gerais, a Federal do Pará, Federal da Paraíba, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Sergipe e a Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, minha querida universidade, onde eu atuo desde 1994 com muito orgulho. Bom, assim, o sistema Conselho Federal, Conselho Regional de Biblioteconomia, CFB e CRB, perante a comunidade bibliotecária e a sociedade brasileira e também as instituições parceiras, reafirma o compromisso de luta contínua pela implantação, pelo desenvolvimento, fiscalização e manutenção de bibliotecas escolares por meio de atividades que estimulem as ações que potencializem a formação de crianças, jovens e adultos com vista a aumentar o índice de desenvolvimento da educação básica, que nós chamamos, né, pela sigla IDEB, no nosso país. E quais seriam as perspectivas, né, e desafios, estou vendo a hora, e desafios, né? Estou quase terminando, tá? Então, eu falo perspectiva e desafios porque, assim, nós temos a perspectiva, mas nós temos muitos desafios, minha gente. Só em pensar que no ano de 2018, o Conselho Federal participava das reuniões junto ao FNDE, que é o Fundo Nacional, né, Desenvolvimento da Educação Básica,
aliás, da educação, desculpa, nós tivemos algumas reuniões, 2 reuniões, né? Acho que 2 ou 3, que o nosso presidente, à época, Raimundo Martins, participou. E eu fiquei esperando, ansioso, em 2019, para nós termos uma reunião do FNDE, né, junto com a Comissão de Bibliotecas Escolares. Gente, a reunião não aconteceu. Em 2019, no nosso país, não aconteceu absolutamente nada em termos da educação brasileira, né? Sobretudo em relação a essas questões que eu coloquei das bibliotecas escolares. Então, esperamos ansiosamente. E encaminhamos cerca de 3 ofícios, telefonamos, nos colocamos à disposição e nada. Não fomos chamados para absolutamente nada. E, como vocês observaram, né, pela mídia, o presidente da FNDE foi nomeado há bem pouco tempo, né, se não me engano, semana passada. Então, vamos aí esperar que tenhamos, né, a oportunidade de estabelecer um diálogo com o FNDE. Né? Bom, então, aqui é por isso que eu falo desafios também. Realização de intervenções nos órgãos do MEC com vistas ao estabelecimento desses diálogos para a melhoria dos aspectos da avaliação da educação básica, porque o Centro de Educação Básica, ele considera aspectos quantitativos, né? Mas nós queremos também verificar esses aspectos qualitativos, né? Então, abrir um diálogo, né, com o INEP, como que nós podemos trabalhar para que indicadores qualitativos também sejam relevados, né, nesse Centro de Educação Básica. Também, nós temos o Programa Nacional do Livro Didático, o Programa Nacional da Biblioteca da Escola, né? Vamos falar do PNDE, por exemplo, tá? O que faz? Estabelece alguma política? Estabelece alguma ação? Não, apenas distribui livros, né? Então, é um programa meio inócuo no sentido de uma política pública, né? Reuniões com o FNDE, já falei, né? Da educação para tratar sobre o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, e aí é uma proposta, né, de uma ação política, né? De uma ação e de uma política pública, né, junto ao FNDE. A acentuação das dimensões filosóficas e sociais referentes à existência e à atuação da biblioteca nas escolas do país, com vista à contribuição pedagógica relativa ao desenvolvimento de habilidades e competências dos estudantes, e elaboração e desenvolvimento de projetos para apoiar os municípios na efetivação da Lei 12.244 de 2010, porque como nós temos aí um projeto de lei, né, em tramitação, então, mesmo que o prazo, né, para a implantação termine em 24, né, tenha terminado em 24 de maio de 2020, nós temos ainda a legislação em vigor, né? Então, nós precisamos, de uma certa maneira, atuar aí nesse sentido junto às secretarias de educação, né, de Estado, de educação e municipais. Monitoramento e auxílio a essas secretarias, né, municipais e estaduais de educação, via, né, conselhos regionais, quanto ao cumprimento do que a lei determina. Os sistemas de ensino do país deverão desenvolver esforços progressivos para que a universalização das bibliotecas escolares, nos termos previstos na lei, seja efetivado, né, respeitando a 4.084 e também a 9.634, que é a nossa lei, né, a legislação que regulamenta a nossa profissão. E aí, nós também, né, pretendemos, a partir, né, da Comissão de Bibliotecas Escolares e Públicas, né, algumas publicações, né, umas 4, né, por exemplo, hashtag Somos Todos Bibliotecas Escolar, as políticas públicas e as bibliotecas escolares, biblioteca escolar, um ambiente para criar pensamentos e desenvolver pessoas, biblioteca escolar, um espaço por excelência para práticas de ensino e aprendizagem, outro texto, bibliotecário como mediador de leitura da biblioteca escolar. E também parcerias, né, com as entidades de classe e instituições de ensino para o incentivo e apoio à formação profissional e educação continuada de profissionais. A exemplo da realização de um curso, né, da FABI, né, da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Federal do Rio Grande do Sul, junto com o Instituto Federal no Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre, né, a professora Eliane Moura e a professora Liz Estabel, estão oferecendo esse curso de extensão e tem um apoio, né, do Conselho Federal de Biblioteconomia, né? Então é um curso bastante interessante, como uma oportunidade de atualização nesses tempos de pandemia, né, e de isolamento social. O curso tem a duração de 80 horas, é oferecido na modalidade de educação aberta e à distância, né, EAD, mediada por um computador,
contando com 124 participantes de diversos estados, né, sendo bibliotecários, na sua grande maioria, mas também professores e acadêmicos de biblioteconomia. Finalização, né, desse modelo, né, para um Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares a ser entregue, né, ao MEC, elaboração de uma coletânea, né, #Somos Todos Bibliotecas Escolar, para dar continuidade, né, a essa nossa campanha, né, no ano de 2020, e também agendarmos audiências públicas no Senado sobre bibliotecas escolares e participação em eventos de representação na temática sobre bibliotecas escolares. Já estou terminando, tá? Agora algumas considerações finais, para dar tempo de conseguir responder algumas perguntas. Então, fim do prazo de 10 anos para o cumprimento da Lei 12.244 de 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares do país. A partir de agora, escolas públicas e particulares devem contar, conforme determina a lei, com bibliotecas formadas por uma coleção de livros, com materiais videográficos e documentos, registrados em qualquer suporte destinados à consulta, pesquisa, estudo e leitura. Toda biblioteca escolar deve ter bibliotecário. Ainda que esta não seja uma realidade presente em todo o país, alguns estados acumulam vitórias, né? No Espírito Santo, por exemplo, o estado deu ganho de causa para o CRB6, garantindo a exigência de bibliotecários nas bibliotecas escolares. No Rio de Janeiro, o CRB7, junto à LERJ, além da criação da lei estadual, né, para as bibliotecas escolares, está também no segundo momento, né, da frente parlamentar em defesa do livro, da leitura e das bibliotecas. E o CRB3 e o CRB10 também têm desenvolvido ações junto às secretarias estaduais e municipais de educação. Só para citarmos alguns exemplos, né, vocês devem estar acompanhando também que temos algumas lives, né, dos conselhos regionais acontecendo, né, e aí eu peço que vocês todos participem, que isso ajuda, né, a incrementar, né, a discussão, né, e a receber contribuições. Então, nós perguntamos, como está a situação no seu estado? O que mudou com a lei? Nos informe. Acesse o Facebook do Conselho Federal de Biblioteconomia e nos relate qual a situação das bibliotecas escolares na sua cidade ou estado. Em breve também vamos lançar um canal do Conselho Federal de Biblioteconomia no YouTube. E nesse canal nós vamos poder expor legislações, questões profissionais, né, dentre outras, e aí espero que todos participem também, que isso nos ajuda a incrementar as discussões e a desenvolver melhor as ações do sistema CFB e CRB. Entre avanços e retrocessos, minha gente, somos todos bibliotecas escolares. Muito obrigado pela assistência, pela participação de vocês. Estou aqui à disposição. Muito obrigado, Wallace. Muito obrigado ao Web Consigo pela oportunidade. Professor, a gente que agradece pelos esclarecimentos, por participação em mais um projeto, né? Você sempre topa as nossas invenções aí. E acho que foi muito esclarecedor para todo mundo. A gente já recebeu uma enxurrada de perguntas. A gente está contabilizando aqui as que são parecidas para tentar juntar. Daí eu vou começar com uma que foi bastante repetida aqui, que a gente já tinha recebido antes. Que é, considerando que os cursos não formam quantidade de mão de obra suficiente para todas as escolas, qual seria a solução para o cumprimento da lei? Olha, essa questão é uma questão muito séria a ser discutida, né, com todos, tá? E aceitamos ideias e contribuições, né? Como eu disse, né, para vocês, nós temos esse curso, né, AD, que ele veio justamente para isso. Uma das justificativas, né, da CAPES ter, aliás, foi até a CAPES que nos procurou, né, a CAPES procurou na gestão da presidente Nêmora Rodrigues, né, para a criação de cursos técnicos, para poder ajudar, né, nas ações das bibliotecas escolares. Deixa eu correr aqui que minha bateria está baixa, peraí. Deixa eu só botar aqui um carregador, pronto. Porque senão eu vou morrer aí na estrada. Então, então, na época, né, se eu não me engano, foi a 15ª gestão, 14ª, 15ª gestão do CFB, e aí foi quando houve a proposta, ao invés de um curso técnico de biblioteconomia, por que não a criação do curso de bacharelado? Então, isso foi aceito só, minha gente, que isso já está demorando por demais. Como também em 2000,
e 19, né, nada aconteceu, inclusive a CAPES ficou sem recursos, né, para, inclusive, financiar as reuniões da comissão técnica, né, queria finalizar a avaliação do material didático, que é o que está faltando, né, para a gente poder, de uma vez por todas, fechar, e já tínhamos já o planejamento de iniciarmos esses cursos em agosto de 2020, o que, de uma certa maneira, talvez já não será possível de ocorrer, porque nós não fizemos, algumas instituições não fez o vestibular, né, para esses cursos, tá? Mas, de qualquer maneira, isso ainda iria demorar, né, para acontecer. Nós temos no nosso país cerca de 40 mil bibliotecários, né? Claro que nós não daríamos conta, né, de um bibliotecário em cada uma biblioteca escolar, mas também nós temos uma outra coisa, não dizer em nosso favor, mas muitas bibliotecas escolares não têm também, aliás, muitas escolas não têm bibliotecas. Então, e precisa, e às vezes não tem nenhum cargo de bibliotecário. Então, os conselhos regionais estão lutando também junto às suas jurisdições, quer dizer, nas suas jurisdições, né, nas casas legislativas, para que tenha vaga para bibliotecário nos concursos públicos. E tem situações, por exemplo, que primeiro tem que ser aprovado na lei do orçamento, né, para depois ser criada a vaga, né, para ter o provimento, para poder se fazer o concurso bibliotecário, né. Então, assim, acho que à medida, né, que vamos avançando na criação de tudo isso, é que nós vamos conseguir dar conta, né. Temos algumas propostas, né. Por exemplo, nós já poderíamos lançar mão de uma política pública que foi utilizada na plataforma Paulo Freire, né, onde é o né, famoso PAFOR, onde nós tínhamos, por exemplo, professores que estavam atuando, né, na rede pública, mas que eles não tinham, vamos dizer assim, a formação, né, de nível superior em pedagogia. Então, o PAFOR faz com que diretamente ele se inscreva e entre na universidade, tá, para poder realizar o curso de pedagogia. Então, assim, não sei em que medida nós poderíamos discutir essa política pública, porque ela também, vamos dizer assim, muitos são contra, muitos a favor, né? Então seria uma forma de aceleração da formação de bibliotecários, mas com qualidade, né? Ou uma outra possibilidade, aqueles profissionais que não fossem bibliotecários, mas que já tivessem nível superior, que pudesse fazer na biblioteconomia não em 4 anos, mas em 3 anos, não sei, ou curso na modalidade à distância, tá? Mas vejam, isso suscita muitas divergências e discussões, porque a bibliotecária fala assim, poxa, eu fiz o curso em 4 anos, aí vem um cara e faz em 3, entendeu? Então, isso aí a gente tem que discutir muito, é uma questão bastante delicada, tá? Que eu não tenho uma resposta pronta. Uma coisa de cada vez também. Né? Exatamente. Uma outra pergunta também que foi muito feita, eu vou juntar duas aqui. Cadê? Como os profissionais bibliotecários podem atuar nessa luta de maneira mais assertiva? A outra tem como nós poderemos auxiliar nessa conscientização das escolas privadas? De que forma poderemos auxiliar ativamente os conselhos? Como os bibliotecários que estão por aí podem colaborar com os conselhos, já que eu sugiro, tá, que vocês, né, os bibliotecários que queiram participar, e são muito bem-vindos mesmo, né? Inclusive esse ano, né, conforme for o desenrolar da situação e dessa pandemia aí, nós teremos eleições, né, para os conselhos regionais. Então é muito importante que o profissional participe, né, se integre ao conselho da sua jurisdição, justamente para ajudar a desenvolver, a responder determinadas questões e trazer contribuições significativas para a melhoria das nossas ações em prol da biblioteconomia regional e da biblioteconomia brasileira. Então procurem os seus conselhos regionais, tá? Outra pergunta feita, e daí eu já indico, inclusive hoje teve uma live, acho que do CRB3, com a professora Marília, com a professora Leonide lá do Maranhão. Certo, isso. Tá no YouTube, então também vejam, mas perguntaram aqui se ocorreu ou está programado
algumas entrevistas em telejornais, rádios, sobre os Uhum, 10 anos da lei, e aí perguntaram de uhum. novo se teria alguma propaganda pública, enfim, nesse sentido de Então, divulgação. a nossa comissão de divulgação, ela está tratando disso, tá? Então, certamente, aí nós vamos ter, porque, veja, foi um momento, assim, isso tudo acontece num momento muito difícil, né, de pandemia, né, onde essas articulações, elas ficam um tanto quanto, né, comprometidas, né? Claro que nós temos aí, graças à internet, nós já conseguimos aí nos comunicar, né, participarmos de algumas lives, de algumas situações, mas a nossa comissão, aí, a nossa CDV, está cuidando dessas questões. Né? E também, em cada região do país, eu acredito que isso esteja acontecendo também. Tá? Sim, você já comentou um pouco da questão da avaliação qualitativa também, mas também estão Uhum. perguntando muito em relação à sala de leitura e biblioteca escolar. Se nas salas de leitura existe obrigatoriedade de um bibliotecário, como vai ser essa verificação, enfim, nesse Olha, na sentido também. realidade, nós estamos, a Comissão de Bibliotecas Escolares e Públicas do CFB está trabalhando também nessa situação conceitual, né? Quer dizer, porque veja, na nossa legislação, em lugar algum fala sala de leitura. Sala de leitura é uma invenção, ou como diz o outro, é uma invencionice, né? Para pegar um monte de livro, deixar ali e fomenta a leitura, diz que faz, acontece, mas assim, e muitas vezes, quando ocorre uma fiscalização, né, não tem bibliotecário na biblioteca. O que algumas instituições fazem? Desmonta a biblioteca, deixa só as estantes, né, e fala assim, nós não temos biblioteca, é uma sala de leitura. Na sala de leitura não precisa de bibliotecário, só ler o engano. Nós estamos em cima disso também e estamos verificando algumas situações dessa natureza. Ah, Respondi tá. ou não? Sim. Ah, Tá, uma também em relação à avaliação. As bibliotecas universitárias são avaliadas pelo MEC. As uhum. bibliotecas escolares também seriam avaliadas pelo MEC. De que forma essas bibliotecas fakes fossem avaliadas? Também perguntaram da inclusão de avaliação de bibliotecas escolares nas avaliações do IDEB. Enfim, nessa questão de avaliação das bibliotecas Então, escolares também, se você pode comentar. sim, sim, né? Foi justamente, né, isso que eu me referi naquele momento, naquelas intervenções junto ao Ministério da Educação, sobretudo no INEP, né, e no FNDE. No INEP, especificamente, por exemplo, para as bibliotecas universitárias, nós tivemos uma comissão que participou da discussão dos indicadores para avaliação de bibliotecas universitárias, né, nas instituições de ensino superior. Então, nós queremos fazer o mesmo movimento para participarmos mais ativamente, né, com subsídios para avaliação das bibliotecas escolares. Inclusive, acabar um pouco com essa situação de sala de leitura, né? Que na biblioteca é biblioteca, a sala de leitura é sala de leitura. Né? Então, quando, por exemplo, nós olhamos, né, os dados estatísticos, né, do INEP, está lá em infraestrutura, biblioteca barra sala de leitura. Então, nós não conseguimos mensurar efetivamente quantas bibliotecas tem e quantas salas de leitura tem. O que é biblioteca, o que é sala de leitura, que está tudo misturado. Né? E, de uma certa maneira também, ao responder o censo, né, a pessoa lá que está respondendo o censo, ela pode também dizer tenho, né? E não ter. Né? Então, nós estamos buscando uma forma de, junto ao INEP, termos mais elementos para poder avaliar esses dados nesse sentido. Tá? E realmente nós queremos participar mais ativamente dessa avaliação das bibliotecas aí em relação, né, porque nós sabemos perfeitamente, né, que quando uma instituição de ensino, né, uma instituição né, que oferece educação básica, ela tem biblioteca com bom acervo, né, com bibliotecário, com boas atividades pedagógicas, né, o IDEB, né, daquela escola, ele aumenta significativamente. Então, nós já temos estudos, inclusive do IPL, de outros, né, pesquisadores, né, que apontam para isso. Né? Então, se você tem biblioteca equipada, com bibliotecário, atuante e tudo mais, você tem, né, a escola com IDEB ampliado, né, aumentado. Tá, perguntaram assim: seria viável o bibliotecário ser contratado no mesmo modelo de professor por hora de empenho? Poderíamos assim
Poderíamos assim, andou o texto, trabalhar em mais de uma instituição. Não seria interessante possibilitar que o bibliotecário pudesse acumular duas matrículas, já que muitas vezes a carga horária dos municípios são de 20 a 30 horas? Olha, em relação a uma resposta para essa pergunta, isso não é da alçada do conselho, né? Isso é de cada instituição. Então, por exemplo, se a instituição que contratou, né, tem um regime de 20 horas, tá? E tem uma outra que tem um regime de 20 horas também, então isso aí é de acordo com cada instituição e cada profissional. Tá certo? Certo. Outra coisa, considerando a existência das diversas assimetrias no universo das bibliotecas escolares, existe alguma recomendação de como as mesmas deverão se comportar no momento do confinamento? Olha, você me faz a gentileza de repetir a pergunta, porque eu fui tentar apertar um outro botão aqui e aí me distraí. Sim. Considerando a existência das diversas assimetrias no universo das bibliotecas escolares, existe alguma recomendação de como as mesmas deverão se comportar no momento do confinamento? Então, nós temos seguido, de um modo geral, as orientações da IFLA, da ALA, né? Nós fizemos, inclusive, um documento, a nossa diretoria fez um documento, né, que está disponível na nossa página, www.cfb.org.br, onde nós temos assim, recomendações, né, e alguns links para algumas orientações, mas nós não temos isso estabelecido de um modo geral para as bibliotecas escolares, não. Sim. Respondi? Sim. Gente, o professor ainda não está aparecendo, mas o pessoal está falando que está tudo bem. E falando assim. Não aparece, está aparecendo. O presidente não aparece. Aí eu vou. Porque esse pessoal entrou depois da gente explicar. É que a gente está esperando para ver se carrega a imagem, como aconteceu com o professor Ricardo. Isso trata de uma compatibilidade entre o Instagram do iOS e o Instagram do Android. Certo. Tá, e aí outra pergunta que tinha chegado é se o PL prevê o órgão que irá fiscalizar a existência da biblioteca na escola. Olha, quem fiscaliza, né, o órgão que faz isso, é o Conselho Regional de Biblioteconomia, né? Ele é que, de acordo com a delegação de competência da União, por meio da nossa Constituição Federal, que tem a prerrogativa de fazer a fiscalização da existência de bibliotecas e bibliotecários nas instituições. Eu não estou conseguindo subir, Vitor e Débora. Tá. Como lutar pela implantação da lei e ressaltar a importância das bibliotecas escolares em um contexto que escolas e bibliotecas estão fechadas? Olha, o movimento que nós precisamos fazer é nos mostrar mais, né? Nós precisamos nos mostrar mais para a sociedade, né? Nós precisamos também, junto aos parlamentares, né, fazer com que a biblioteca escolar e o bibliotecário tenha mais visibilidade. Então, eu acho que deve ser um movimento que você, na sua cidade, no seu estado, pode procurar o CRB e junto, né, às autoridades, junto aos órgãos legislativos, né, procurar os parlamentares para que essa divulgação, vamos dizer assim, essa participação do bibliotecário e das bibliotecas escolares na vida dos estudantes seja mais efetiva. Tá. Perguntaram como são elaboradas as resoluções sobre a biblioteca escolar do CFB. Levam em consideração as diversas realidades brasileiras e por que em 10 anos o CFB publicou 3 resoluções apenas para bibliotecas escolares? Então, vamos lá. Olha só. De uma certa maneira, nós não podemos ficar baixando resoluções se não houver uma lei, né,
que nós possamos regulamentar no âmbito da nossa, vamos dizer assim, da nossa cobertura, né, das nossas jurisdições, né? Então, nós criamos as resoluções, né, de acordo com essas necessidades. Então, essa última resolução, por exemplo, ela é mais robusta no sentido de termos uma fiscalização mais acirrada, mais proativa, né, para evitar que determinadas situações ocorram. Tá? E assim, se formos verificar, temos em cada conselho regional um sem número de processos, né, um sem número de autuações de várias instituições, mas que depois elas também recorrem ao Conselho Federal e também esses processos são julgados no Conselho Federal, né, para que nós tenhamos cada vez mais bibliotecas escolares no nosso país. Né? Então, assim, e às vezes é uma situação tipo, a prefeitura da cidade X, tá? 120 escolas, tá certo? Então, a prefeitura é a mesma. Então, se a prefeitura peca com uma escola em relação à biblioteca escolar, né, e a falta do bibliotecário, ela vai pecar com 120. Né? Então, as nossas resoluções, ela nos ajuda a regular isso. Então, também a gente não vai, sabe, ficar baixando resolução à torta e à direita. Tá certo? Foi respondido? Sim, muito bem, por sinal, professor. O pessoal aqui, a gente não tem passado muito do tempo, porque, enfim, tem várias coisas pra gente fazer, tem outras lives que começam às 19. Você também tem certeza, né? Estudante que eu quero assistir, a gente Isso, uma hora, 21, sobre isso. fazer do professor, né? O pessoal lembrou aqui que o CRB3 tem uma série de lives com vários representantes de outros conselhos, que essas perguntas Isso. também poderão ser feitas. Isso. Já teve uma hoje, tá lá no Instagram, tá lá no Exatamente. YouTube. Exatamente. Foi maravilhosa, eu vi, inclusive. Professor, dado esse problema, esse monte de afazeres que a gente tem, a gente vai encerrar por hoje, gente. Sem problema. Desculpa, como se diz, quem fez pergunta e a gente não conseguiu fazer. Manda por e-mail. Olha, Wallace, Isso. essas perguntas Oi. elas podem ser todas, né? Vocês podem reunir, tá? Essas perguntas todas, encaminhar para o seguinte e-mail: cfb@cfb.org.br, tá? Ninguém vai ficar sem resposta. Todas as perguntas serão respondidas, tá bom? Viu, pessoal? Também tem a live lá do pessoal do CRB3, que também são representantes. Podem ir lá perguntar. E tem mais, olha, tem mais, Wallace. Nessas lives dos conselhos regionais, nós temos assim, claro, nós temos também no Conselho Federal especialistas em bibliotecas escolares, mas nós temos também muitos especialistas nos conselhos regionais. Exemplo, por exemplo, da Marília, né, a presidente Marília, do CRB6, que é uma sumidade em bibliotecas escolares, né, que também tem trazido contribuições significativas para toda essa discussão aí. Temos em vários estados aí bibliotecários nos conselhos regionais, especialistas em biblioteconomia escolar, que podem também, vocês podem também fazer perguntas a eles, né, nessas lives, ok? Sim. Então, professor, a gente já agradece, como sempre, você topando aí as nossas coisas. Você sabe que a gente tem muito prazer em ouvir, a gente gosta muito dessas pesquisas, do seu trabalho. Você sabe que isso é um exemplo pra gente. O pessoal tá lembrando aqui também que hoje tá tendo o tuitaço, que foi convocado pelo CRB9, se eu não me engano, mas todos os conselhos estão participando, tem vários perfis divulgando, então quem puder ir lá colaborar, a gente já deu uma colaboração hoje. Vamos. E a gente quer lembrar todo mundo que está acompanhando aí diariamente. Amanhã a equipe vai tirar folga de novo, a gente volta na quarta com o professor Fernando de Assis, lá da Universidade Federal do Pará, que vai ser sobre privacidade na web. Ótimo. E a gente deixa esse momento, professor, para você mandar suas considerações finais, seus agradecimentos, sua mensagem para quem está assistindo a gente até agora, numa segunda-feira à noite. Olha, eu agradeço muitíssimo a audiência, agradeço mais uma vez o convite. Wallace, você sabe que eu tenho muita admiração também por você,
pelo seu trabalho, né, pelos os colegas da licenciatura em biblioteconomia, né, a diferença que vocês também fazem, né, na biblioteconomia brasileira, eu acho isso muito importante. Agradeço aí todos os bibliotecários, né, e outros profissionais, parentes e amigos que assistiram a essa live. Desejo a vocês que tenham um final de segunda-feira maravilhoso, uma semana bacana. Fiquem em casa, tomem cuidado com esse Covid, que isso está matando a gente, né? Nós não temos, né, um governante firme, né, que possa nos ajudar a combater essa pandemia, então nós ficamos aí à mercê, né, de muita coisa. Então, dependemos de nós. Então, nós temos que cuidar de nós mesmos e uns dos outros, tá? Então, hashtag fica em casa. Qualquer coisa, o sistema CFB e CRB está à disposição de todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos. Boa noite. A gente lembra que, como o professor falou, todos os bibliotecários estão convocados a também serem bibliotecas escolares, como é a hashtag Somos Todos Bibliotecas Escolares. Biblioteca escolar, exatamente. Então, Exatamente. fiquemos todos em casa, acompanhamos essas lives aí. Ó, o pessoal botou o link aqui do CRB3 de novo, que vai ser amanhã. Isso, ótimo. Quem quiser entrar. Fiquem em casa, a gente se despede aqui. Desculpa a incompatibilidade aí para o pessoal que não está vendo o professor, mas é muito bom ouvir também, professor. Sem problema. Tá ótimo. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo e boa noite, gente. Obrigado. Agradeço a todos aí, boa noite. Agradeço a vocês aí do Webconcilio. Muito obrigado, viu? Tchau para todos. Boa noite.